aí então, nosso 13º episódio, um pouco diferente aqui agora. A gente tinha uma pauta aqui de alguns convidados aí para as próximas semanas, mas a gente resolveu mudar. O Nicolas está aqui. Rapaz, foi até pro barbeiro hoje para poder fazer esse episódio especial. O cara cortou o cabelinho, barba arrumada. Nicolas Moreira, que é nosso RI, e a gente vai falar de crises financeiras e as suas lições, né? E a razão da gente ter mudado essa pauta, acho que ela é meio óbvia, né? O momento atual, principalmente aí desde sexta passada, segunda-feira, mercado bastante conturbado, né? O mercado de tecnologia vem estendendo as suas quedas. Europa, a mesma coisa, mercado cambial também bastante volátil. A gente foi para 5,20, voltou para 4,70, estamos 5,15 hoje de novo. Então a gente resolveu entrar nesse tema das crises financeiras e a gente tentar explicar para o pessoal como que a gente vai navegar, né? Primeiro, quais são as lições, né, das últimas crises que a gente teve e como é que a gente vai transitar nessa crise atual. E é legal a gente falar desse tema, antes de você seguir a tua pauta aí, Nicolas, que é o seguinte, né? Se a gente parar para ver o que aconteceu em março de 2020, eu estava lembrando, o comportamento do investidor brasileiro foi muito diferente do que está acontecendo agora, né? Até mesmo antes do Banco Central abaixar mais a taxa de juros, ela já estava numa taxa relativamente mais baixa, se não me engano estava em 6%, desculpa se eu errar, eu esqueço mesmo, mas eu acho que ela estava em 6% e depois o Banco Central baixou para 2%, né? Mas mesmo assim o investidor brasileiro acabou não resgatando, pelo contrário, acabou investindo mais naquela queda que foi mais curta, mas o que a gente está vendo agora num bear market clássico, né, não no mercado brasileiro, mas sim lá fora, um comportamento diferente, né? O investidor vem resgatando. Então a gente resolveu mudar a nossa agenda para aproveitar aí que eu acabei me especializando em crise financeira, vivi algumas de perto, né, as principais, e para a gente falar sobre esse tema. Então estamos aqui com o Nicolas Moreira, nosso RI da Buena Vista, ele que é responsável por fazer os contatos com os nossos clientes, investidores, assessores. Enfim, Nicolas, podemos seguir a sua pauta, vamos fazer aquele bate-papo de crise e os principais assuntos. Manda lá. Beleza, Renato, obrigado pela introdução. Então a gente já vai pegar esse é o ponto aí da sua experiência com crise financeira para fazer uma retrospectiva sobre as grandes crises que aconteceram nos mercados internacionais, explicar um pouco o porquê que elas aconteceram e como os mercados reagiram no pós-crise. Tá, putz, dá pra gente falar bastante sobre isso aí, né? Mas acho que antes de entrar nas crises, é bom a gente lembrar que tiveram várias crises de menor, né, magnitude, ou algumas até um pouco grandes, mas mais curtas, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos falar das principais crises, aquelas que tiveram maior efeito no mundo econômico global, né? Para a gente ter uma dimensão e fazer alguns paralelos, né, com o que está acontecendo agora. Então, acho que se a gente puder pegar, acho que o principal, o grande exemplo, e a escola que a gente passa quando a gente estuda no mercado financeiro é o Great Crash de 29, né? O Crash de 29, né? E depois veio a Grande Depressão de 1929, que em termos de magnitude, né? Não financeira, né? Claro que foi passando o tempo, o mundo acaba tendo muito mais capital e os impactos são maiores. Mas o que aconteceu foi uma devastação muito grande, uma magnitude muito grande, extensão de crise também sem precedentes, e tem alguns paralelos que a gente pode fazer com os tempos atuais antes de falar das outras crises, né? Eu acho que o principal ponto que eu gosto de mencionar da crise de 29 é entender a causa dela, né? Então, pegando do mercado americano, né, que vinha numa ascensão muito grande, principalmente nos anos 20, né? A crise ocorreu no ano de 29, a gente tem que lembrar o contexto histórico, né? O que aconteceu foi que a gente estava vindo de um período após a Primeira Guerra Mundial e teve uma expansão gigantesca da economia norte-americana, né? Se estendendo também para a Europa, e com toda a expansão, né? O mercado vinha subindo bastante, você tem os seus excessos, né? E todo excesso, uma hora ou outra, acaba sendo corrigido, né? E esse excesso foi corrigido no ano de 1929. Ele tem um paralelo muito similar em termos de tempo com a crise de 2008, eu vou falar sobre 2008, que basicamente o primeiro sinal, né, apesar de já vinha sendo alertado pelo governo americano, que estava tendo excesso em bolsa, né, uma especulação assim absurda. Lembrando que em 29, tecnologia zero, era tudo ticker, né? O nome ticker, inclusive, que era aquele papelzinho que ia saindo na época, era assim que o pessoal monitorava, e o governo já vinha dando esses sinais. Por quê? Porque a crise de 29, ela, ao contrário da de 2008, foi a economia real, já vinha mostrando sinais de depreciação, começando a aumentar desemprego, o resultado das companhias não tão bom assim, mas o pessoal comprando, os preços
meio que exorbitantes. Então, foi uma crise que foi causada, obviamente, pela economia real. Então, a economia real sentiu o baque primeiro, os ativos, né, financeiros subiram demais e, de repente, a gente teve alguns crashes em 29 que causou a Grande Depressão, com níveis de desemprego extremamente elevados, e depois a gente vai para a Segunda Guerra Mundial. Mas o que aconteceu foi em março de 29, que eu falei que tinha um paralelo, que também em março de 2008 teve a quebra do Bear Stearns, né? Então, em março de 29, eu não me lembro o banco em si, que teve um problema financeiro e teve um pequeno resgate à época de um outro banco privado. Foi o primeiro sinal de que algo estava errado na economia. E aí, setembro para outubro de 2029, não lembro o dia, não lembro qual quinta-feira foi, mas foi a famosa Black Thursday, onde os mercados desabaram em 2 dias, quase 30%. Né? E aí que realmente foi o início da Grande Depressão de fato. Né? E o comportamento daquela, bem diferente também do que a gente está acontecendo com o Covid, foi que a economia real realmente vinha de uma expansão muito forte e foi literalmente jogado às traças com nível de desemprego elevado, as empresas realmente estavam com empréstimos tomados muito elevado e aí foi aquela bancarrota generalizada. Então, assim, o contexto que a gente fala de 29 para começar a entender crises é o seguinte: a economia real sentiu os efeitos primeiro e depois o mercado financeiro vai ser legal quando a gente falar mais demais. Né? Só que quando a gente fala da crise de 29, é bom lembrar que nós estamos quase 100 anos atrás, né? E mesmo assim passa-se tempo e o mercado volta. Né? Só que por que a gente fala que o mercado volta? Não é que o mercado volta. Eu falo para o pessoal, principalmente para a pessoa física, né, que é muito de comportamento de curto prazo, que é o seguinte: os preços seguem os lucros das empresas. Né? Então, se a gente acabei de falar que em 29, a economia real estava já começando a mostrar sinais de deterioração e os níveis de preço das companhias estavam muito elevados, é natural que esses preços caiam para um valor mais justificável. E muitas vezes você tem uma deterioração muito grande da economia. Tanto que depois de 29 foi inclusive o surgimento aí das ABCs, né, os órgãos ABCs lá nos Estados Unidos, Fed, FBI e inúmeros outros, o Fed inclusive para dar essa sustentabilidade aí de questão de Banco Central para a economia norte-americana. Então foi o primeiro ponto. Então assim, a crise de 29 teve uma extensão muito grande. Eu digo que apesar da crise de 2008, tanto em nível de resgate financeiro como o contágio global foi muito maior em termos de efeito, em termos de extensão e impacto econômico, a crise de 29, sem sombra de dúvidas, é a maior de todas. Mas de novo, passa tempo, as coisas vão melhorando, as coisas vão se ajustando independente do que acontece com a economia real e os preços tendem a seguir os lucros. Algumas empresas ficam no meio do caminho, surgem novas empresas, novas tecnologias e por aí vai. Não mudava naquela época, a diferença hoje é que é muito mais acelerada. Né? Depois, se a gente puder, claro, teve a crise da Rússia, a gente teve crise do petróleo, teve algumas outras que eu acho que, se a gente for falar, a gente vai ficar só falando de crise histórica e não vai entrar no tema principal para o atual. Né? A próxima grande que eu acho que faz muito sentido a gente falar, que tem paralelo até com o mundo cripto, é a crise de 2000. Né? Certo. E o legal de falar dela é que foi o ano que eu entrei no mercado financeiro. Eu brinco que eu só peguei realmente só a loucura no mercado financeiro. Então, o ano 2000, é interessante a gente analisar o ano de 2000. Né? Na verdade, as causas vieram, obviamente, antes. Né? Se a gente lembrar, 2000 foi um período que começaram a surgir as companhias de internet. Né? Claro que a internet, publicamente falando, começou aí no início meados aí dos anos 90. Né? E era aquela internet discada, estagnada, basicamente só texto. E aí começaram a surgir novas empresas nesse meio. Né? Se a gente lembrar, quem é velho aqui vai lembrar, né? Na verdade só eu, você não vai lembrar. A gente tinha as enciclopédias, né? Então você basicamente ia buscar algum conteúdo, era em livro mesmo. Não, mas eu sou da época da enciclopédia. E aí o que aconteceu foi uma desmaterialização desses meios físicos de informação. Como é que fala? Lista telefônica, enciclopédia, por aí vai. Então isso começou a ser jogado para o mundo digital, e o pessoal começou a consumir. E aí começa aquela discussão, que eu faço um paralelo de cripto, que a gente vai entrar depois. Será que essa internet vai para frente, esse negócio realmente vai mudar a forma que as pessoas se comunicam, como a gente lida com informação, né? E aí começaram a surgir os e-mails, você vai lembrar, o e-mail era meio que um e-mail aí para cada família, até o Bruno falou isso aí muito detalhado no episódio que a gente fez sobre tecnologias. Né? E aí começaram a surgir inúmeras companhias voltadas para a grande disrupção do momento,
que era a internet, né? Surgimento de Amazon, Microsoft, Google, né? Qual foi a grande questão do Google para ser o que é hoje, né? O Google basicamente democratizou o e-mail, democratizou a forma que você busca informação, antigamente você tinha que caçar uma a uma. E aí, com esse surgimento de novas empresas, nova tecnologia, novos hábitos para o mundo online, começou o quê? Uma especulação muito forte em torno do conceito da internet. E com tudo que é inovação e a novidade, começa a se criar bolhas e excesso. Para resumir a crise de 2000, eu lembro muito bem, que foi quando eu iniciei a estudar pra caramba isso, você tinha lá fora, parece inacreditável, mas era verdade, inúmeras empresas que só tinham no papel, era um PowerPoint, né? E aí buscavam-se os grandes bancos de investimento, vários números de bancos de investimento, para fazer o IPO daquela empresa, que era uma ideia, era um PowerPoint, não tinha nem sede. Eles botavam sede, eu lembro que depois que a crise estourou, pegaram um endereço específico em Nova York, que tinham mais de 10 empresas com um endereço lá, só para essa questão de IPO levantar capital. E empresas no papel valendo milhões de dólares, né? E claro que uma hora, meu amigo, vai ter que separar o que realmente é empresa, que tem resultado, ou que tem projetos que, né, prometem ter aplicação e fundamento. E aí foi uma queda generalizada, principalmente para a Nasdaq, né? O S&P também sofreu, mas foi uma queda generalizada para a Nasdaq, que foi para onde todas as empresas de tecnologias foram, né? Empresas e as empresas, entre aspas, que não tinham nada. E o paralelo que eu faço com o cripto atual, que a gente vai falar, é que a gente enxerga um paralelo muito grande, que é o quê? Inovação muito forte, aquela discussão se é ou não é, a internet vai ou não vai para frente, né? Tem a entrevista famosa do Bill Gates quem foi? Acho que foi com o Letterman lá nos Estados Unidos, onde o Letterman perguntou, essa internet serve para quê? Você vai ver seus extratos bancários, né? Conteúdo e tudo mais, porrindo, né? Achavam que era uma piada. E cripto é basicamente a mesma coisa, né? Tem muita gente que diz, pô, cripto não vale nada, Bitcoin não vale nada, Ethereum é só especulação. Mas, de fato, tem muita especulação, mas tem muitos projetos que vão ficar aí realmente com o futuro. Mas vai ter uma transformação muito grande nesse setor, assim como aconteceu em 2000. Então, o paralelo de 2000 bem diferente do que aconteceu em 1929, foi uma crise altamente especulativa num setor relativamente novo, com novas tecnologias, foi dizimado, tanto que a Nasdaq, se eu não me engano bem, de novo, tem que me desculpar porque eu costumo errar as datas, demorou mais ou menos 5 a 6 anos para retomar o padrão de crescimento. Para retomar os níveis que estava em 2000, foram mais de 10 anos. Só para ter ideia o quanto que tinha de excesso de especulação. Só que aí teve muita coisa boa que surgiu aí no meio, né? Como eu falei, a Amazon, Microsoft, depois veio a Netflix, a lista é gigantesca. E também tiveram muitas empresas que acabaram ficando no caminho, né? Se a gente lembrar, a Yahoo recebeu praticamente de graça para comprar o Google e não quis comprar, né? A gente sabe aí o fim dessa história. Então, essas crises sempre dão algumas coisas interessantes da gente avaliar. Primeiro, surgem novas empresas justamente pelo fato da crise gerar oportunidade e também oportunidade de investimento para quem quer ganhar muito no longo prazo com empresas bem sólidas, né? Mesma coisa em 29, em diferente época, mesma coisa em 2000. Tá? Então, assim, 2000 foi paralelo a isso. Se a gente for para 2008, né, o famoso desde 2008, que é o que a gente vai falar agora da crise atual, mas a crise de 2008 foi a que eu mais me especializei mesmo em termos de conteúdo. E a crise de 2008, como eu falei no início sobre a da 29, ela tem uma diferença muito grande, porque a crise de 2008 foi originada no mercado financeiro que contagiou a economia real. 29 foi o inverso, a economia real, que estava realmente aos frangalhos, e contaminou o mercado financeiro que tinha seus excessos, né? Então, basicamente, a crise de 2008, mais conhecida como a crise do subprime, né? Que nada mais é o que seria subprime, né? É você oferecer crédito para pessoas de crédito duvidoso ou com baixo score de crédito, né? Para a gente ter uma noção do que aconteceu naquela época e tentar resumir, basicamente os americanos podiam hipotecar sua casa 3, 4, 5 vezes. Imagina você pegar 5 empréstimos com a mesma casa. Então, se a gente fizer uma conta simples, uma casa de 100 mil, você tomou um empréstimo aí, às vezes de 400, 500 mil reais num bem garantido de 100 mil, tá? Completamente fora de qualquer realidade, né? E por que fácil da gente entender nível de contágio e até por que a crise estourou? Se a gente pegar alguns dos principais bancos da época, o nível de alavancagem dos bancos chegou a 33 vezes em alguns casos.
33 vezes. O que significa isso? Você imagina que um banco lá, ele tem 10 bilhões em ativos, em crédito, o que for. Em ativo mesmo, né? Ele pegou esses 10 bilhões e multiplicou ele por 33 vezes, ou seja, nós estamos falando de 330 bilhões, e deu de crédito. Se fizer uma perguntinha básica para você, imagina se 10%, que eu estou puxando para cima, ficasse inadimplente, o que aconteceria com o banco? Não tem dinheiro para pagar as contas no dia seguinte. Nós estamos falando de uma queda de 30 e poucos bilhões do dia para a noite. Sumiu do balanço, onde você vai tirar esse dinheiro? Então, foi basicamente o que aconteceu. Nível de alavancagem às alturas, todo mundo achando que era rei no mercado financeiro, também estava vindo já, basicamente, desde a recuperação da crise de 2000, o mercado em ascensão muito grande. Existe um lema no mercado americano que o mercado imobiliário só sobe, não tem como o mercado imobiliário falir, né? E muito desse problema veio da securitização das dívidas e principalmente por você começar a baixar a régua e oferecer crédito para as pessoas que têm um crédito, um nível de crédito mais duvidoso. Só que a festa foi muito grande porque o nível de comissionamento pago para as instituições para vender esses pools de crédito colateralizado era muito mais alto para os créditos mais podres, se assim a gente pode chamar. Então, assim, foi uma crise realmente brutal. Eu lembro, assim, como se fosse ontem, eu falo até detalhes aqui, o paralelo até com a de 29, em março de 2008, eu tenho quase certeza que foi março, teve a falência do Bear Stearns, né? O Bear Stearns era um dos principais bancos de investimento americano na época, e o problema de deixar o Bear Stearns falir na época é que você tem um contágio natural para outros bancos. Né? O Fed foi lá, juntou todo mundo e vendeu a preço banana o Bear Stearns para o JP Morgan. Tá? Eu não lembro, se eu não lembro bem, a ação era mais de $30 na época que já estava em crise e foi vendido por $2. Tá? Por ação, o Bear Stearns para o JP Morgan. Né? E aí, depois de março até setembro, que foi, não sei se setembro, outubro agora, eu estava inclusive nos Estados Unidos, lembro bem do dia que isso aconteceu. O que aconteceu? Foram vários bancos aí dando sinais por conta de nível de alavancagem. O Wells Fargo comprou a Covia e outras instituições. O Bank of America comprou o Merrill Lynch depois da quebra do Lehman Brothers. Né? E o grande auge da crise foi a quebra do Lehman Brothers, eu não lembro se foi outubro ou setembro. Né? E aí o Fed deixou o Lehman Brothers quebrar. Né? Houveram várias negociações com Barclays e tudo mais, mas o Fed deixou o Lehman Brothers quebrar e aí foi realmente a gota d'água, porque contagiou geral. Eles não tinham noção do nível de relação, né, entre os bancos. Imagina hoje como é globalizado, naquela época já tinha bastante interligação entre os bancos americanos, europeus, asiáticos. Né? O Brasil nem tanto, né? O Brasil sempre foi um pouco mais isolado dessa parte, por isso que na época o Lula dizia que era uma marolinha, foi não por méritos nossos, mas pela falta de você não ter uma ligação muito grande com o sistema, não tinha na época, né? Uma ligação muito grande com o sistema bancário americano. Mas foi realmente uma crise sem precedentes, trilhões de dólares jogada pelo Banco Central americano na época, né? Completamente sem precedentes. E aí umas coisas que a gente pode avaliar para a gente entrar na crise atual, né? Depois de 2008, depois da quebra do Lehman Brothers principalmente, assim como foi o Great Crash, né, a Black Thursday de 29, foi o início realmente da grande depressão de 2008, né, porque foi uma depressão pesada, né, porque o que aconteceu, o nível de desemprego nos Estados Unidos aumentou absurdamente, inúmeras empresas realmente faliram nos Estados Unidos, o próprio Federal Reserve aumentou seu balanço, ele realmente comprou participações em várias dessas companhias para dizer, ó, essa companhia não vai quebrar porque eu estou salvando, né, porque em 2008 existiu de fato um risco muito grande do sistema financeiro global de falência, né? Se não tivesse uma intervenção muito forte. O que é bem diferente do atual momento, né? O mercado caiu bastante, se eu não me lembro, chegou a Bolsa Brasileira caiu 60 e poucos por cento em 2008, a Bolsa Americana foi na casa dos 30, 40, também muito próximo à Bolsa Brasileira, mas o que eu vou falar é o pós, né? Qual é a coisa interessante? Depois de 2008, a economia americana, 2009, 2010, 2011, acho que no final de 2011 para 2012, se eu não me engano bem, é que a economia real americana começou a retomada, ou seja, começou a voltar a crescer. Foi realmente um período muito difícil para a economia americana, né? Principalmente a europeia também, mas a americana sofreu bastante. Mas se a gente lembrar o mercado acionário, por isso vale muito a pena a gente falar de crise para as pessoas entenderem como investir, como navegar, porque a gente compra participação em empresas, a gente não está lá para especular. Então, 2008 foi desabou as bolsas mundo afora, porque a bolsa
ela tenta antecipar o que vai acontecer com a economia. Então, como já havia que ia haver uma recessão, podia ter um risco realmente de falência do sistema financeiro global, as bolsas derreteram. Só que em 2009 veio a economia americana completamente mal das pernas, dependente de capital, desemprego elevado, a bolsa americana subiu, se eu não me lembro bem, na casa dos 70%, 60 e poucos por cento. A bolsa brasileira, eu lembro, subiu 90 e poucos por cento. E o que quer dizer, porra, então a economia tá muito ruim, mas a bolsa subiu pra caramba? Lembra do que eu acabei de falar, né? A bolsa tende a antecipar os movimentos da economia real. Eu lembro bem que naquela época a gente fez muito dinheiro em alguns movimentos, né? Que muito explica o que a gente faz aqui na Buena Vista, né? A gente é altamente investido em tecnologia, em inovação, o pessoal batendo aqui em tecnologia, mas a época eu lembro que em outubro mesmo a gente começou a comprar pesado Citibank e Wells Fargo. Você é maluco, pode quebrar o banco e tal. E, cara, de forma alguma, são bancos que têm um nível de emprego muito elevado, é completamente estratégico para os Estados Unidos, aí tem outros livros, vários temas que dizem, o famoso too big to fail, né? É grande demais para falir, então você tem um upside muito grande. E é basicamente o paralelo que eu faço com o que a gente está fazendo agora, né? A gente está aproveitando para comprar empresas estratégicas para os próximos anos a um preço muito atrativo, né? Então, 2008, o que eu falo foi isso, eu lembro da reação das pessoas na época, todo mundo achava, cara, eu não invisto mais em bolsa, a bolsa não serve para eu perder muito dinheiro, mas lembra, se você está focando no curto prazo ou não sabe o que você está fazendo, o risco de você perder dinheiro é muito elevado, né? E principalmente quando cai, você fica no desespero porque você não sabe o que está fazendo. Na verdade, você não sabe o que está fazendo, não sabe nem que entrou, né? Quando você tem uma estratégia montada, independente de crise, você acaba até aproveitando esses momentos. Então, a crise de 2008 também foi um momento que eu lembro bem, muitas oportunidades de investimento, mas também, como eu acabei de falar, né? Como toda boa crise, oportunidades geram novas empresas e muitas empresas acabam ficando pelo caminho também, né? E aí, qual o próximo que a gente vai falar? Agora Covid. Covid, né? Então, cara, Covid também Covid é uma coisa à parte, né? Tudo que a gente falou foi crises financeiras, né? Uma causada pela economia real, foi a Grande Depressão de 29, a 2000 pelos excessos de especulação do setor de tecnologia que estava no início, 2008, excesso especulativo no sistema financeiro, que contagiou a economia real, e o Covid, algo que completamente sem precedentes assim, de mercado em termos de impacto, né? Porque ninguém previu um negócio desse. E se a gente olhar o antes do Covid, né, realmente, né, final de fevereiro para março, né, que foi no carnaval, a gente inclusive montou uma posição defendida, por isso o resultado do fundo a gente caiu muito menos aí, tanto quanto o S&P quanto a Bolsa Brasileira. Os mercados estavam extremamente otimistas, né? Principalmente falando do Brasil, Brasil otimista, mercado americano otimista, lembrando que a gente está falando de 2020, né? O mercado americano já vinha subindo, só 2018 vai, ia ser picar o 5, mas tirando isso, putz, desde pós-crise de 2008, basicamente o mercado em alta lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, todo mundo ainda otimista, ficava aquela do, mas será que o mercado americano vai continuar subindo, não vai continuar subindo? Tecnologia, realmente, criando inúmeras companhias extremamente saudáveis, o mundo interligado, cloud computing, putz, né? Uma série de coisas que a gente pode falar, mas o mercado vinha muito otimista, ou seja, estava todo mundo, em sua maioria, numa posição comprada em bolsa, sem muita proteção. E aí veio fevereiro e descobriu que o que estava acontecendo na China era muito maior do que todo mundo imaginava. E aí veio fevereiro, todo mundo achou que o mundo ia acabar, todo mundo ia morrer, grande parte da população, né? Infelizmente foi muito ruim, eu tenho um caso pessoal aí nesse ponto, né? Foi muito, muito ruim, mas não foi algo tão negativo quanto se imaginava em termos de impacto para o mercado financeiro, né? Não falando da crise sanitária, que realmente foi uma das piores que a gente já passou. Mas o que aconteceu com o mercado? 6 circuit breakers só aqui no Brasil, se eu não me lembro, não me lembro de ter visto isso nem em 2008, porque o que acontecia em 2008 é espaçado, né? Basicamente o que está acontecendo agora. O efeito do que está acontecendo agora é muito pior do que aconteceu no auge da pandemia, mas é espaçado, você não fez muito circuit breaker. Não teve nenhum, né? Se eu não me lembro por agora. Então, foi sem precedentes, a Bolsa Brasileira, se eu não me engano, caiu 30%, todo mundo, cara, acabou, vai todo mundo vender tudo, ninguém vai mais comprar nada, a Bolsa vai para 30 mil pontos, eu já tinha escutado falar. Na verdade, ela foi para quanto? 60 mil, se eu não me engano? Eu sim. 60, não tenho certeza. Mas ela foi 60 mil. 60 mil, 80 mil, sei lá. Também não importa muito, mas caiu bastante, né? E aí, o que aconteceu? O mercado, de repente, voltou, porque viu que o impacto econômico não seria tão grande, até porque tem um segredinho aí que foi aprendido pelo Fed,
pelo Banco Central americano, pela economia americana, sobre a crise de 2008, que é o quê? Injeta dinheiro, bota a artificialidade do negócio, né? Bota a morfina aí que o paciente resiste. Então, foi uma injeção completamente sem precedentes, inclusive comparada a 2008, tá? Brutal injeção de capital, desde Estados Unidos, Europa, Ásia, Brasil, foi um dos grandes exemplos de injeção de capital. Mundo afora e taxa de juros zero ou negativa lá fora, e o Brasil a 2, né? Inclusive, nesse ponto, a gente já falou várias vezes, acho que o Banco Central brasileiro errou, baixou demais, mas depois acertou na retomada no aumento da taxa de juros. Mas o que aconteceu aí? Você teve um ano de 2020 completamente distorcido, né? Uma série de setores realmente aí dizimados, né? Setor de turismo, setor aéreo, varejo físico, restaurante, enfim, tudo que dependia do contato, né? Muitas empresas ficaram ao longo do caminho, você pode ir para várias cidades, alguns restaurantes até que é um exemplo, alguns não tem mais. Só que, em contrapartida, a questão de tecnologia acelerou seus 2, 3 anos, principalmente e-commerce, né? O trabalho remoto, uma série de pontos aí. E aí 2020 acabou sendo um ano muito positivo para a tecnologia, muito mesmo, gerando alguns excessos. Lembrando que os bancos centrais dando muito dinheiro para a população com taxa de juros baixa, todo mundo ficou com dinheiro. Eu até brinco, né? Todo mundo ganhava dinheiro. Tinha umas brincadeiras no mercado americano, em Twitter e tudo mais, que stocks only go up, né? As ações só subiam e realmente era o que estava acontecendo, né? E a gente fala, cara, uma hora tem que ter um certo nível de conserto e precisa ver o que vai acontecer quando os bancos centrais começarem a retirar esses estímulos, né? E aí a gente veio para 2021, ano passado, tem alguns pontos muito interessantes da gente falar, que apesar da Nasdaq ter subido seus 19%, foi basicamente por conta das Big Techs. Você tira as Big Techs, elas teriam caído em torno de 20%. Então, assim, já começa uma venda mais generalizada no setor de tecnologia, tá? E não é nem porque foi só acelerado 2020, não. Mas é porque já vinha de um crescimento, basicamente desde 2016 e 2017, nesses setores que têm empresas que crescem num ritmo mais acelerado, versus empresas da chamada velha economia, que crescem num ritmo mais lento, né? E é óbvio que elas crescem num ritmo mais lento, tem custo de capital mais elevado, não tem uma escala tão acelerada. Um ponto que a gente faz, se você comparar Itaú com o Nubank lá atrás, quanto tempo o Itaú demorou para atingir 1 milhão de clientes? Quanto tempo o Nubank demorou para atingir 1 milhão? Claro, a tecnologia proporciona tudo isso. Então, 2021 começou a corrigir esse excesso, teve o rotation, né? O mercado começou a falar de pressão inflacionária, que inclusive eu falo abertamente que a gente estava errado aqui. A gente achava que a inflação ela ia ficar mais elevada, só que não ao ponto atual, porque também a gente achava que os bancos centrais, principalmente americano, ia elevar mais antecipadamente do que está fazendo agora, está mais atrasado, está começando a corrigir. Então, o impacto é mais brutal, até por conta da invasão da Rússia na Ucrânia, né? A gente já tinha a cadeia de suprimentos completamente engargalada, porque o mundo parou e de repente voltou de uma vez, né? Você basicamente ligou as máquinas tudo, a coisa não funciona, né? Então, assim, desandou tudo, inflação de alimentos, inflação de energia, principalmente, o mundo afora, né? Não é uma particularidade só do Brasil. E aí o que acontece a ter no mercado, essa pressão inflacionária muito grande, com uma perspectiva de aumento de taxa de juros muito grande também por parte dos Estados Unidos, muito grande quando a gente fala do mercado que desde pós-2008 basicamente está com a taxa de juros zero, né? Então assim, fica complicado o mercado entender para onde vai, né? Só que o que a gente está vendo agora, principalmente em 2021, né? Na verdade começou em dezembro do ano passado, a gente está vendo uma venda generalizada em ativos mais na perpetuidade. O que seria isso, né? Se a gente trazer para Venture Capital, a gente entende bem, mas para o pessoal entender. Quando você vai avaliar uma companhia de tecnologia nova, você basicamente calcula o mercado que ela vai atuar, quantos clientes ela vai trazer e traz seu valor presente. Então, ela tem um crescimento ano a ano muito acelerado. Só que o grande valor da companhia está no futuro, não está no presente. Ao contrário de uma empresa que já gera resultado no curto prazo. Então, se você tem um resultado lá na frente e tem que trazer valor presente e você vai ter um aumento da taxa de juros, ferrou, entre aspas, né? Empresas que dependem de muito capital e ainda não têm resultado acabam virando de extremo risco. Então, essas empresas acabaram sendo dizimadas, né? A gente vê a Nasdaq caindo mais de 30%, S&P mais de 20%. Né? O pessoal fala, a tecnologia que está ruim. Não, se a gente pegar a Europa inteira, se eu não me engano, só a Bolsa da Espanha e de Londres
que estão caindo 13, 14, o resto está tudo acima de 20 de queda. Então é generalizado o que está acontecendo. Tecnologia muito mais pelo valor na perpetuidade, né? Então o que vem acontecendo agora, realmente as pessoas, putz, que nível de crise é essa? Até onde vai? Né? A gente vê no Brasil, porque a taxa de juros está elevada para caramba agora, o movimento das pessoas indo para renda fixa. Então a gente começa a ver ativos extremamente baratos no Brasil e lá fora, né? Onde a gente vê maior assimetria, né? Mais oportunidade, muito mais no setor de tecnologia, né? Realmente a gente não vê isso desde 2008, que é a brincadeira que a gente faz aqui, mas desde 2008 a gente não vê esses níveis de preço, né? Se a gente fizer um comparativo de queda, a gente tem a Nasdaq caindo em 30%, como eu falei, só que tem grandes companhias que entregam resultado, que tem fundamento, caindo em 70%, né? A gente falou, a Facebook está negociando a 3 vezes lucro, é completamente fora da realidade uma empresa desse nível de qualidade, nível de caixa, nível de investimento e resultado ser negociado nesse preço. Então, um pouco do que está acontecendo agora, que foi desencadeado por uma crise sanitária, extremamente pontual, né? Fevereiro, março de 20, aí caiu pra caramba, depois voltou muito rápido, injetou muito dinheiro na economia, taxa de juros lá embaixo, ou seja, o custo do capital muito baixo, uma extrema artificialidade. Quando você tem artificialidade e começa a normalizar, você tem o que a gente chama de picos de volatilidade, em qualquer área. Dólar sobe 2, cai 2, 1,5. Cara, quem trabalha no mercado há anos fala, meu amigo, o dólar, comportamento cambial, não é para ser essa loucura, né? A gente vê ações praticamente se comportando como cripto, menos 6, menos 7, né? Cara, fica muito difícil para o investidor institucional, né? Quando a gente tem um olhar de longo prazo, ok, mas imagina para a pessoa física, é extremamente complexo. Então, a Covid é realmente, assim, falando do comportamento do investidor brasileiro como crise, uma das mais difíceis para navegar. Eu até falo mais, 2008, não é que era fácil, né? Mas como você vê que o mercado está deteriorando por conta de uma crise do sistema financeiro, que os bancos centrais estão começando a injetar dinheiro, você vê que vai ter uma normalização, ou seja, tem previsibilidade. O que acontece agora foi uma artificialidade gigantesca e você não tem previsibilidade nenhuma. Tanto que o debate é, o Banco Central americano vai aumentar 75 bips, 50 bips, quanto que vai ser? Até quando vai o aumento da taxa de juros? A inflação atingiu o pico ou não atingiu o pico? A pior coisa que existe no mercado financeiro é a falta de previsibilidade. Verdade. Até aproveitando o gancho desse comentário que você fez sobre a artificialidade no mercado, isso também tem impactado muito o mercado de venture capital. A gente tem visto aí muitas empresas demitindo pessoas, juros, né? Tá tendo uma seca de capital para as empresas de venture capital. Eu queria que você entrasse um pouco mais nesse assunto. Cara, é legal que a gente pode falar de venture capital, que é o que chama mais atenção, mas vai além de venture capital, né? Vai para as empresas mesmo. E as que são mais afetadas são as que estão, né, lá na perpetuidade, que tem uma razão clara para isso, né? Primeiro que as empresas, lembrando da falta de previsibilidade. Se uma empresa não tem previsibilidade, né? E aí eu entro até brincando com o Brasil, fazendo um paralelo. Por que o Brasil entra dinheiro, sai dinheiro, bola da vez ao Brasil, depois não é mais bola da vez? É simples a gente entender. O Brasil é um país que não tem previsibilidade. Não tem previsibilidade financeira, não tem previsibilidade jurídica e complica para o investidor internacional falar, cara, eu quero investir aqui. Acho que o Brasil é uma das grandes referências econômicas do mundo, mas falta essa, né, segurança, né, para o investidor, ao contrário do mercado americano. Você tem uma segurança gigantesca para investir lá, independente de crise ou não. Você tem liberdade econômica, você tem segurança jurídica, né? Então, por que eu estou falando isso? A falta de previsibilidade é péssima para qualquer investidor. Pensando do lado da empresa, é a mesma coisa. Cara, você tem uma empresa que você levantou, falando de venture capital, né? Grande maioria das companhias. Aí pega brasileiro, mercado Bitcoin. Puta, me lembra aí mais alguma aí, vai? A gente leu tantas aí. Mercado Bitcoin, Loft, aquela outra, Quinto Andar. Puta, tem um monte de empresa que está demitindo pra caramba. Se a gente for para os Estados Unidos, é a mesma coisa. Desde venture capital, que são inúmeras, até companhia de capital aberto. Com a Emaze anunciou agora que vai demitir 20% do seu quadro, apesar de ter resultado, né? O último TRI não foi, mas tem caixa pra caramba para queimar. O que nós estamos vendo? Cara, eu vou me preparar para o pior e torcer para o melhor. Como que eu me preparo para o pior? Diminuindo o meu custo de capital, né? Ou diminuindo minha dependência de resultado, que eu ainda não tenho certa segurança, principalmente calculando quando o mercado está precificando uma possível recessão.
entendeu? Então, basicamente, esse nível de demissão que a gente vê nas empresas é por conta de falta de previsibilidade e elas se preparando para o pior. Um juros mais elevado, que é o custo do dinheiro mais caro, e uma inflação mais elevada, que para ela comprar, para vender, também fica muito mais caro, né? Um dado interessante disso aí, tirando de venture capital para a bolsa normal, Walmart e Target. Walmart e Target, não me lembro a última vez que o Walmart deu 12% num dia. E por quê? Tem um dado muito interessante ali. Poucas pessoas falaram. O nível de estoque, né? O nível de estoque do Walmart foi sem precedentes. Nunca o Walmart teve um nível de estoque tão elevado com a divulgação de resultado. E por que isso acontece? Algumas razões. Mudança de hábito por conta de pandemia, muita gente ficou em casa. Vou dar um exemplo aqui, o cara trabalha de terno, trabalha em casa, não vai comprar mais terno. Né? Eu brinco essa do terno, mas teve uma empresa famosíssima nos Estados Unidos que faliu durante a pandemia, porque ninguém, cara, a pessoa parou de comprar. Esse tipo de então, mudança de hábito gera muito isso. Então, assim, essa demissão que vai desde o venture capital até empresas tradicionais é isso, é o pessoal se preparando para o pior. Né? Para o pior que já está até muita coisa no preço do mercado, acho que a gente vai discutir. E falando da seca de capital dos venture capitals, tem algo muito interessante para discutir. Quando a gente vai para a crise de 2008, é uma crise que não tinha dinheiro. Eu te falo o seguinte, as pessoas não tinham dinheiro porque não tinham emprego, e as empresas não tinham dinheiro para investir e muito menos acesso a capital em banco. Não tinham. Os bancos enxugaram o capital. O Fed injetou, eu lembro que a primeira injeção foi de 700 bilhões de dólares, que à época era muito dinheiro, depois passou para trilhão, nos bancos, para os bancos darem empréstimo, os bancos seguraram, para se preparar para o pior também. Então as pessoas não tinham dinheiro para nada, né? O que a gente tem hoje tem dinheiro, as empresas têm dinheiro, estão bem capitalizadas, a maioria, né? Tem muita empresa que vai ficar para trás, obviamente, né? Teve acesso muito fácil a capital durante o auge da Covid, que tinha muita liquidez, mas hoje as empresas têm dinheiro. Se a gente pegar o nível de desemprego nos Estados Unidos, é pleno emprego. Tem mais vaga do que emprego nos Estados Unidos. O Brasil, o índice de desemprego ainda é elevado, né? A gente carrega já lá desde trás, mas vem diminuindo, né? Os resultados corporativos tão bons, alguns abaixo do esperado, mas tão bons do mesmo jeito no geral, tá? Então você vê o capital circulando. O que você não tem por parte do venture capital é a disposição para investir no atual momento, que é diferente de não ter seca de dinheiro. A gente conversa, cara, com venture capital dá com pau. O pessoal quer case, o famoso sniper shot, eu quero um case muito bom, preço descontado. A gente fala aqui, você sabe disso, a gente fechou um case fantástico agora, que é o da Rispar, né? Com um preço muito atrativo, uma equipe de primeiro baita projeto. Então tem dinheiro, só que o pessoal está sendo muito mais seletivo num período de mais dificuldade assim, de você ter previsibilidade. Essa é a comparada que eu faço. Então é muito diferente das outras crises, tá? Principalmente em 2008, que não tinha dinheiro, hoje tem dinheiro. Por isso que eu falo que o impacto que a gente vê no mercado acionário, claro, óbvio que teve excesso, mas na nossa visão está um pânico que já passou da conta, entendeu? A gente está vendo oportunidades aí muito boas. Ótimo, ótimo. Até aproveitando também, entrando em mais uma frente aqui nossa aqui da Buena Vista, os criptoativos, né? Porque a gente está vendo que os criptoativos eles estão tendo uma correlação muito grande com os ativos de risco. Uhum. E muitas pessoas perguntam por que não era para ter, Bitcoin era para ser uma proteção. E o que está acontecendo? O que explica esse movimento das criptos? Tá. Eu acho que antes da gente falar da correlação que está acontecendo agora, vamos voltar um pouquinho, né? Se a gente pegar a cripto em geral, blockchain inicialmente, né, e até o Bitcoin aí, que é a grande referência, né, de criptoativos, o Bitcoin ele é mais como uma reserva de valor. Né? E tem inúmeros debates que não é uma reserva de valor, porque é muito volátil, pô, beleza, é uma discussão válida pra caramba, também acho que uma reserva de valor não pode ter uma volatilidade dessa, mas isso é normal, principalmente de uma tecnologia nova e revolucionária, como também se a gente pegar o padrão ouro e commodities lá atrás até tem um nível de estabilidade por anos e anos e anos. Então esse é o primeiro ponto a ser discutido. Minha visão, o Bitcoin caminha para ser uma reserva de valor, concordo também que não pode ser tratado como uma reserva de valor pelo nível de volatilidade que tem, tá? Mas ele tinha uma descorrelação maior com o mercado e com uma proteção inflacionária, né? Por que uma proteção inflacionária? Porque se a gente vai ter 21 milhões de Bitcoin e acabou, e a cada 4 anos, né? Se não me engano, tem um halving, acredito que sim, acho que é 4 anos, não me lembro, mas a cada 4 anos tem que a queima, né? Isso é um processo deflacionário. E se é um processo deflacionário, vai ter muito menos Bitcoin, consequentemente o preço sobe e vira uma proteção contra a inflação.
Só que o que eu estou falando? Leva muito tempo para isso acontecer. Tinha uma certa descorrelação e uma certa proteção, ponto. Só que, o que aconteceu, principalmente desde o ano passado, de março do ano passado, que começou uma venda mais generalizada em tecnologia, principalmente small e mid cap, né, que são empresas que estão em crescimento, que são diferenciadas, têm um crescimento mais acelerado, né, a gente entende isso como ativos de maior risco. Né, você tem um prêmio maior, né, quanto maior risco em tese você toma, mais benefício você pode ter, ou também pode ter mais queda. Né? E o que acontece é o seguinte, se você fala de uma alocação global, com gestor de fundo, com investidor que seja, o que ele faz? Se ele vê o mercado piorando, com falta de previsibilidade, que é o que está acontecendo agora, você vende esses ativos de maior risco. Consequentemente, a categoria de criptoativos é uma categoria de maior risco. Por quê? Porque é uma tecnologia completamente nova. Se a gente falar de blockchain em si, que tem inúmeras aplicações, vai ter cada vez mais na indústria, né, em várias indústrias, ainda é muito novo, ainda não tem tanta aplicação, mas se a gente olhar o movimento até de venture capital, né, o único setor que ficou elevado em números de aporte foi o setor de blockchain. Aí é sempre assim, faz o paralelo lá com 2000. Os grandes vencedores são aqueles caras que investiram nas principais empresas que a gente sabe hoje. Hoje é fácil, né? Falar que o Facebook é um puta case, a Amazon também, né? Agora para essa galera lá atrás. Então é um pouco dessa questão de cripto, né? Partindo do Bitcoin e inúmeros projetos. E como tudo novo, também tem muita especulação no meio. Tá? Acho que o mais importante é realmente o investidor ter consciência de que ele tem que investir com qualidade, né? Investir em qualidade. Cara, você sabe um ponto legal disso aí? O investidor, na verdade, ele tem que saber por que ele está investindo, né? Eu acho que o tema aqui que a gente usou é muito legal, porque pô, a gente passou quase 100 anos aí de história de crises e o mercado financeiro ele sempre cresce. Não é o mercado acionário, né, vamos chamar assim. Porque não é acionário, nós estamos falando de empresa. Empresa, a tendência é que ao longo do tempo vai entregando resultado, empresa de qualidade. Só que é ao longo do tempo. E infelizmente, né, principalmente a gente pegar para o Brasil é pior ainda, porque o índice de educação financeira tem melhorado, né, mas ainda é muito ruim. As pessoas são muito especulativas, né? O Brasil hoje, se eu não me engano, é o segundo país em número de pessoas que investem em cripto. Você pode falar, pô, legal, hein? Mais ou menos. Porque, infelizmente, as pessoas não sabem por que estão investindo em cripto. É altamente especulativo para ganhar do dia para a noite. Né? E basta você ir na rua, a gente fala de tantos mil cases aí, de pessoas que perderam dinheiro, que estavam alavancada, que tomaram empréstimo, que achavam que cripto, né, vinha subindo para caramba até o ano passado, mas nós já estamos mais de ano com cripto aí. Bitcoin chegou a 80 mil dólares quase, né? Bateu 80, não lembro também, mas nós estamos falando de 20 agora, e pode cair mais ainda. Pensando no curto prazo, essa questão de risco e pânico, né? Porque quando você tem pânico ou euforia é emocional, não é racional, né? Então, curto prazo pode dar oportunidade, como também pode tirar as pessoas do jogo. Certo. E acho que para a gente finalizar aqui, Renato, com toda a sua experiência já de crise financeira, qual o conselho que você dá para o pessoal que está ouvindo a gente, os clientes, os cotistas de fundos, nossos parceiros? Tá. Como o pessoal em casa pode passar por essa crise? Cara, na verdade, igual passando pelas outras, né? Infelizmente, a gente vê a mesma coisa, a brincadeira é que a história não se repete, ela rima, né? E é basicamente isso, porque todas as crises foi a mesma coisa, pessoa física vendendo e o investidor de longo prazo, o investidor institucional comprando, né? E para mim, o mercado que eu mais gosto é assim, quando cai pra caramba mesmo, nós estamos caindo 46% até ontem, porra, 46% é coisa pra caramba, nunca a gente tinha caído desde 2017, não chegou nem perto de cair isso, mas é algo realmente diferente do que acontece, né? Faz anos, nós falamos de 14 anos atrás, aconteceu algo similar. Só que gera oportunidade. Por que gera oportunidade? É convicção, sabendo que você está investindo em algo de qualidade, né? As empresas que a gente gente sabe o resultado que ela gera, a gente sabe onde ela está inserida, a gente sabe que tem baixo grau de endividamento, então a taxa de juros pode subir para 4, para 3, o que for, o impacto é muito pequeno. Então, o resultado, o preço vai subir porque o lucro vai subir. É isso. Então, o que eu digo para as pessoas, para o investidor já, saiba por que está investindo, né? Faz um asset allocation, né? Monta uma carteira com fundo de ações. Eu falo fundo porque não faz sentido o investidor comprar sozinho. Ele tem uma ineficiência fiscal muito grande, ele não tem tempo para acompanhar, ele tem muito menos informação do que uma gestora, que tem uma equipe que analisa a empresa dentro, fora do Brasil, eficiência fiscal. E também a mesma linha na parte de renda fixa e até cripto, né? Cripto a gente fala a mesma coisa. A gente aqui é o único fundo que tem 20% de participação em cripto. Tomamos uma porrada? Tomamos, mas a gente sabe e a convicção de que essa indústria de cripto particularmente vai ser
realmente transformacional para várias cadeias, né? Não só de tecnologia em si, né? Eu acho que essa é a principal dica, é ter paciência e disciplina, porque não adianta querer vender, porque o que a gente mais vê, né, e Peter Lynch falava muito isso, que a prova de que o investidor pessoa física perde muito dinheiro, não é que ele perde muito dinheiro pelo fato de se conhecer, ele perde muito dinheiro de ficar querendo entrar e sair das posições. E como que a gente sabe o que acontece? Vende quando tudo cai e compra quando tudo já está subindo. Então ele perde na hora que cai e perde na hora que compra, entendeu? Então assim, é muito disso. Excelente, Renato. Eu agradeço demais aí pela aula, principalmente de crise financeira e pelo todo o esclarecimento. Bom, valeu. Acho que foi isso aí, né? A ideia de fazer esse episódio era realmente aí para transitar essas crises, né? E fazer um pouco do paralelo dos movimentos que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode aproveitar desses momentos como investidor e também entender um pouco do movimento das empresas, né? São épocas que mais surgem empresas novas por aproveitar a oportunidade com a crise, assim como o investidor também deveria fazer, né? Fazendo um paralelo com o Brasil, com a taxa de juros no nível que está agora, é a melhor hora que a gente pode investir. Acho que independente de ano eleitoral, do que vem acontecer, as grandes empresas, né, não de tamanho, mas grandes empresas em nível de qualidade, vão continuar entregando resultado, vão continuar crescendo, independente do cenário político, né? É claro que a gente sempre fala e gosta de ter uma diversificação nos Estados Unidos, principalmente porque é o que a gente entende, e pelo nível de empresa que tem lá. Então, fazendo essa mescla geral, eu acho que dá para a gente tirar bastante proveito. Mas, em resumo, é justamente para o pessoal entender o que está acontecendo no momento e não desesperar, né? Como eu falei, euforia e pânico não faz parte do grande investidor. Beleza? Beleza. É isso. Valeu! Abraço, pessoal. Abraço!